E 1h30 da tarde tem o Band Mulher com quais atrações hoje na programação da Band? Hoje a gente fala sobre mitos e verdades sobre alimentação, vamos falar também sobre autocuidado e vamos receber o pessoal de algumas escolas de samba aqui de Campinas. Leões da Vila Padre Anchieta estarão aqui com a gente. E a gente vai fazer aqui um esquenta, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho também sobre o Carnaval em Campinas 2027. Eles estão com uma campanha bem legal, então 1h30 da tarde estaremos ao vivo com isso e muito mais. Eu espero você. Agradecendo as mensagens aqui do Tandy Negrão e também do Edmilson. Os dois escrevem mais ou menos parecido, que eles não sentem muita credibilidade no perito Ricardo Molina. Cada um por um motivo aqui, no caso, é mais ou menos o mesmo motivo. Na época das investigações da morte do PC Farias, no caso o Collor, enfim, opinião do nosso ouvinte que segue na Bandeirantes. Agradecendo também a querida amiga Fátima Andrade, parabéns pela aula que acabou de fazer sobre como votar corretamente. E a você que permanece na programação da Bandeirantes com os trabalhos técnicos de Edson Freitas e Alan Zanelato. A gente volta amanhã, às 10 da manhã. Até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino? O Diego Maradona. Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis. Revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações. Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço do Carlos Batista até meio-dia só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Dos 11 jogadores contratados pela Ponte, apenas 8 seguem treinando com o restante do elenco. De acordo com o técnico Márcio Zanardi, ele que concedeu entrevista exclusiva para a gente ontem nos Donos da Bola. Meia Enzo Bauer e o atacante João Neto não fazem mais parte do grupo alvinegro. Macaca entra em reta final de preparação para o duelo contra o Ceará. A Ponte entra em campo sexta-feira, 8h30 da noite, no Castelão. Após protesto por salários atrasados, jogadores do Guarani se reapresentam normalmente nesta quarta. Elenco alviverde não havia realizado parte do treinamento na manhã de ontem. Edson é sondado pelo São Bernardo e deve definir o futuro nos próximos dias. Atlético Mineiro e Santos vencem fora de casa e são os primeiros classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Galo bateu o Juventude com um gol no último minuto e Peixe eliminou o Remo em partida polêmica. Neymar troca ofensas com dirigentes do Remo após vitória do Santos.
Camisa 10 rebate provocações nos bastidores do Mangueirão após classificação às quartas e final da Copa do Brasil. Lateral esquerdo do São Paulo, Nicolas, responderá em liberdade por atropelamento que matou idoso. O jogador passou por audiência de custódia e foi liberado com medidas cautelares. Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto ou para o YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar a classificação do Santos. As quartas de final da Copa do Brasil, o Peixe, nesta noite de terça-feira, ganhou do Remo por 1-0 no Mangueirão, em Belém do Pará. Os dois times haviam empatado sem gols no duelo de ida, portanto, Santos avança na competição nacional. O Peixe, que atuou com Gabriel Brazão, Gabriel Menino, Adonis Frias, João Aranias e Escobar, Christian Oliva, depois Samuel Pierre, João Schmidt, depois William Arão e Gabriel Bontempo, depois Neymar, Barreal, Cavalheiro, Roleiser e Gabigol, depois Rony, equipe do técnico Cuca. O Remo, do Léo Condé com Marcelo Rangel, Marcelinho Marlon, que foi expulso, Matheus Felipe, Mike, Zé Wellington, Pico, Marcos Alexandre, Zé Ricardo, Pikachu, Vitor Bueno, já depois Talhari, Aleph Manga e depois Edson. O único gol, portanto, marcado por Rony no segundo tempo, jogo que teve a arbitragem do Anderson Daronco. Esta foi a ficha técnica do jogo. Santos 1, Remo 0, Peixe classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Novidade Brasitone para você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos aos ouvintes aqui. Quem ganhou o sorteio da bola da Copa foi você, CH, ou foi o Zorzinho, Toninho de Sumaré? O que acontece é o seguinte, nós tivemos, das 4 etapas, eu venci 3. Mais 2 eu ganhei no sorteio, que eu empatei com o Gleger em primeiro lugar. E ele perdeu as 2. Então, a gente entrou num comum acordo, como existia uma mini bola e eu faço coleção da mini bola, eu abri mão de ganhar a primeira, ou a maior, a principal, que o Gleger gosta mais, e eu fiquei com a menorzinha que eu não tinha na minha coleção de bolas de todas as Copas. Então ninguém ganhou e ninguém perdeu, a gente entrou num acordo, tá? Ficou melhor assim, né? Afinal de contas, poxa, o Gleger não teve sorte nos outros dois sorteios, e então eu achei melhor fazer dessa maneira, o Batista concordou. Deixa eu ver aqui, quem que mandou para mim? Tá aqui. É o Marcel Grota. Eu tenho todo prazer de falar sobre isso, viu, Marcel? Passando para divulgar que a Liga Campineira de Futsal irá realizar a 43ª Copa Campinas de Futsal, a partir do dia 19 de agosto. Categorias masculinas do Sub-8 ao Sub-21 e femininas do 14 e Sub-18. Cara, eu tenho grandes recordações como jogador e como técnico de futsal dos torneios aqui da Liga Campineira de Futsal. Graças a Deus eu tive a sorte de poder ganhar vários anos, né, como jogador e também como técnico.
E todas as vezes que você, Marcel, tiver alguma coisa para divulgar no futsal, pode mandar para cá que a gente divulga com todo prazer, tá bom? Afinal de contas, você sabe, Marcel, que eu sou um salonista de coração e alma, tá bom? Aliás, eu tô no rádio graças ao futsal. Então, isso é uma história para uma outra oportunidade. CH, ajuda aí. O Tigrão, mais uns 3 veteranos da bola não podem morrer. Essa imprensa renovada ontem colocando o Neymar no céu pelo passe. Mário Sérgio de cá, Ademir da Guia, eles tocavam de olhos vendados. Furtaram o Remo ontem. Lebrão. Pois é. Tem um amigo meu que todas as vezes que tem essa comparação principalmente de épocas, ele diz o seguinte: é o que temos para o momento. Então essa é a nossa triste realidade. Vamos lá. O que mais? Estou fazendo aqui uma pergunta chata. Não, já pensou se todos os torcedores da Ponte fizerem uma vaquinha com média de R$50? Um dando, o outro dá mais, outro... Catiele, essa coisa eu respeito, mas sinceramente eu não acho que esse é o caminho para resolver problema do futebol, tá? Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Todo mundo ganhou e todo mundo perdeu. Desculpe a brincadeira, amigo. Pedro pensando, não, é que eu entrei com acordo com o Gleger aqui e tá tudo certo. Eu fiquei muito feliz e ele também. Tá dando a impressão que o volume de vocês está baixo. Fernando VPA. Tá tudo bem, Gleger? Tudo bem, né, CH? Bom dia, um abraço pra você. Tô feliz. Tá feliz? Tô feliz, o Santos passou, né? Você gostou do jogo de ontem, do Santos ou não? Eu achei que o Remo foi prejudicado. Você achou? Achei. Eu não sei, cara. Teve um outro lance. Você assistiu o jogo todo? Sim. Um outro lance, cara. O cara deu um pontapé no Gabigol. Você viu aquilo ou não? O cara tava no... Também. Então, assim, eu acho que o lance da expulsão é contestável. Mas esse lance aí que o Daronco só deu amarelo, acho que ali deveria ter... Foi uma agressão, né? O cara chutou a barriga do Gabigol. Então, por elas, eu acho que foi merecido. Tá aí a resposta para os críticos da imprensa. Neymar chegou no dia do jogo, deu assistência e foi decisivo. Para quem dizia que ele não tinha mais vontade de jogar futebol, a atuação de ontem falou por si. O Neymar passou por graves lesões nos últimos anos e isso naturalmente afetou seu rendimento, mas talento nunca faltou. Ele continua sendo craque. Mesmo sendo xingado e provocado pela torcida, respondeu da melhor forma possível, jogando bola. No futebol, a resposta mais forte sempre vem dentro do campo. Parabéns, Neymar, e que venham outras atuações como esta. Tá bom, deixa eu ver quem que escreveu aqui, o Mica. Um abraço para você, Mica. Que mais aqui? CH, o cara tá com 34 anos e age como moleque de 15. Nada muda, o aposentado Neymar tem que jogar pôquer. Tandy Negrão. Não é nenhuma coisa nem outra, né? Cada um é responsável por aquilo efetivamente que fala e faz. O Neymar que acha que tudo isso que ele faz e declara tá tudo certo é problema dele. Eu também acho que ele tem muito talento, mas o corpo não responde mais. Guarani voltou para os treinos? Sim, Rick Panda. Sim, voltou, já treinou normal agora cedo e vai treinar tarde. A outra pessoa não saberá que esse negócio de SAF no futebol é uma faca de 2 gumes. Tenta vender até a Copa do Mundo. KKK, não entendi. Você gostou do Neymar ontem? Normal. Normal. Assim, ele, é claro, decidiu o jogo, né? Fez uma bela jogada, mas num contexto geral, pela qualidade que ele tem, ele pode ajudar muito mais do que ele tem ajudado. Mas ontem foi decisivo, sem dúvida nenhuma. Gente, mais um ouvinte aqui reclamando do volume dos nossos microfones aqui, tá bom? Só para registrar. Vamos em frente. 11h43 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato
Fala CH, o técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi, participou do programa da TV Bandeirantes ontem, o programa Os Donos da Bola, uma entrevista super legal do treinador da Macaca de mais de 20 minutos, esclareceu alguns pontos aí, falou sobre situações importantes dos bastidores da Macaca, falou inclusive que um dos jogadores desse elenco atual, o André Lima, volante, que foi contratado no início da temporada, em um determinado momento, quis deixar a Ponte Preta por conta de todos esses problemas. O André estava com muito problema, o André falou no jogo que a gente tinha perdido, falou, Márcio, não aguento mais, eu vou embora. E eu falei, pô, cabeça quente, falei, você não vai embora. Eu quero aquele André que jogou contra mim no Mirassol, cadê aquele cara que compete? Não consigo. E vai, e você mostra, e você traz... Ele fez uma baita partida contra o Atlético. Jogou muito. E aí hoje, no vídeo de hoje, nós mostramos, olha aí, ó. Porque eu mostro os erros, mas eu também mostro as coisas boas que eles fazem. Então, eles acreditam muito em mim, na minha comissão, no nosso trabalho, que é o que eu posso controlar. Então, esses caras são líderes e assim, zero problema. Saiu, não adianta você gostar de mim jogando. Eles têm que gostar de mim na liderança, fora de campo, cobrando. Então, eu acho que esse é um trabalho importante que a gente tem que fazer. Se por um lado é uma boa notícia que o Zanardi conseguiu segurar o André Lima, por outro lado, tem jogadores que foram contratados nesta janela, mas já estão deixando a Macaca. No total foram 11 contratações feitas pelo Departamento de Futebol para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, porém, 2 deles já deixaram a Ponte Preta. O atacante João Neto, de 23 anos, assim também como Enzo Bauer, meia que pertence ao Santos, viria para a Ponte Preta por empréstimo. Ambos atletas não vão seguir na Ponte Preta. E a situação sobre o Alex Nascimento, zagueiro também, que pertence ao Santos e está emprestado à Macaca. O Alex Nascimento sofreu uma lesão nos treinamentos, mas já está se recuperando, já deu início ao processo de transição física. E fora as dispensas do Enzo Bauer e também do João Neto, outros jogadores foram liberados. O Nicolas Araújo, o Nicolas Blabá, lateral direito, garoto da base aí da Ponte Preta, que subiu para o profissional recentemente, o Nixon, Guilherme Martins, Vitor Ribeiro e também o Cauã, são jogadores aí que estavam treinando com o elenco profissional, mas não seriam utilizados durante o Campeonato Brasileiro da Série B e por isso foram liberados pela comissão técnica da Ponte Preta CH. Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Você gostou da entrevista? Você participou ao meu lado ontem com o Zanardi. Bate-papo Gostei, legal, né? Legal, gostei. Achei que você ia perguntar do tripé da câmera. Mas... Não, deixa pra lá. Gostei, CH. Ele é um cara bem articulado, né? Agora, uma coisa que ficou bem assim, pra mim uma declaração interessante foi a seguinte. Ele dizendo que tem contato efetivamente com o pessoal aí que pode assumir a SAF da Ponte Preta e é um das prerrogativas que ele tem para estar no cargo até hoje, porque assim, nunca perdi tanto tal, mas estamos acreditando no projeto, enfim. Mas eu gostei, eu acho que ele é bem articulado, fala bem, né, explica bem, todas as perguntas ele foi muito bem... como eu posso dizer, cirúrgico, né? Exatamente. Claro. Gostei muito da entrevista. Ô Gleger, ontem nós fomos pegos de surpresa porque até então nós tínhamos na conta que 11 jogadores tinham sido contratados só esperando inscrever até a derrubada do Transferban. E na verdade não são 11, segundo os análises são 8. São 8, Então, não dá pra, só vai dar para saber, viu, CH, a hora que pagar o Transferban esses jogadores foram registrados. Não dá para saber antes, né? Não dá. Porque no currículo, pelo menos na minha opinião, tem nenhum que recomende. Então, nenhum. Exatamente. Agora a gente tem que aguardar, não tem jeito. E a previsão? Tem previsão ou não? Do quê? Do Transferban ser pago? Ah, Gleger, eu mandei uma mensagem espiritual. Mandou? Pra sabendo o além. Até ainda agora não chegou a resposta. Ninguém respondeu ainda. Vamos aguardar então. 11h49 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta.
Oi, CH, o elenco do Guarani se reapresentou agora pela manhã, às 10 da manhã. E foi uma decisão do próprio elenco, pelo que eu sei. Agora eu não sei qual será o posicionamento da diretoria, se eles vão treinar com bola, já nos Donos da Bola, na tela da Band, meio-dia, todos os detalhes sobre esse treinamento do Guarani, sobre essa manhã. Eu acredito que os jogadores vão treinar com bola hoje pela manhã. Bom, CH, a expectativa deles é que o salário seja pago até sexta-feira. Qual salário? Mês de junho, que está vencido, e também CLT do mês de julho, que vence no 5º dia útil desse mês, ou seja, amanhã. É essa a expectativa dos jogadores do Guarani, que seja pago até sexta-feira 1 mês e meio de salários que estarão atrasados, né? Amanhã vence metade do mês de julho, como eu disse. Bom, fora do campo, o Guarani também está tentando se desfazer de alguns jogadores. Nos bastidores, eu descobri que existe a possibilidade do Edson jogar no São Bernardo. A gente sabe dessa relação São Bernardo e Guarani, o Graziano é o dono do São Bernardo, ele deve vender o São Bernardo nos próximos dias para comprar a SAF do Guarani. O curioso é esse planejamento do Guarani, porque quando o Edson foi contratado, eu até questionei, todos os comentaristas questionaram aqui na Bandeirantes, por que contratar o Edson? E ele não foi utilizado até agora, ele entrou num pedacinho de um jogo, num segundo tempo somente, não foi utilizado. E agora existe a possibilidade do Edson jogar no São Bernardo. Quanto ao Rafael Donato e ao Diego Torres, não existe nenhuma proposta concreta por esses jogadores. Os salários dos dois são salários altos e é claro que o Guarani pretende negociar esses dois atletas até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos até o final da janela, né, no dia 11 de setembro. Já projetando o time para encarar o Anápolis na próxima segunda-feira, a expectativa é da volta do Carlos Eduardo entre os titulares, provavelmente no lugar do Isaac, a possibilidade do Dudu ganhar posição na lateral direita no lugar do Inayan, e na zaga tem a possibilidade da volta do Jonathan, mas eu acredito que ele fique como opção no banco por ter ficado mais de 1 mês e meio sem treinar por conta de dores no joelho esquerdo. Falando de reunião para a SAF, semana que vem tem a reunião do Conselho Deliberativo virtual no dia 11, período da noite. Eles vão receber antecipadamente a proposta do investidor, no caso do Roberto Graziano, para debater, discutir, e daí as assembleias dos sócios marcadas para dias 1, 2 e 3 no período da noite, presencial, e no dia 4, votação, período da tarde, 3h30 da tarde, de forma híbrida, para votar se o Guarani se torna SAF ou não, e a segunda votação, caso se torne SAF, se aceita a proposta do Roberto Graziano ou não. Valeu, CH! Valeu, Breno. Vou dizer uma coisa, ainda bem que o off aqui, quando o Gleger vem... É sensacional. E a gente fica muito feliz que você venha. É legal. É muito engraçado, cara. Você tem uma criatividade... Tenho. Incomparável. CH, às vezes a gente... Bom, enfim, vamos falar de quem? Do Guarani? Do Guarani. É melhor, né? Ontem teve uma pequena paralisação, Cara, hoje voltou ao normal. Então, isso aí é problema, hein? Isso aí. Para chegar nesse ponto... Você acha que os jogadores passaram do ponto ou você acha legítima a reclamação e a paralisação? CH, a gente não sabe o que foi conversado, o que foi prometido, entendeu? Porque o jogador, ele não para simplesmente, eu não vou pro campo, amanhã eu vou treinar só às 10 horas. Não é assim que funciona, Tem um histórico do problema. Agora, né? Exatamente, né? O que está sendo conversado? O que foi prometido? Né? Então, às vezes... Porque, cara, a pior coisa que acontece... É muito mais... O jogador, ele prefere que o cara chegue lá e fale assim, o negócio é o seguinte, amigo, não temos previsão, certo? E a hora que a gente tiver uma previsão, a gente passa para vocês. Beleza. Agora, viu, vai ser tal dia. Chegou tal dia, não resolveu, aí é problema. Então, assim, eu não sei, não estou dizendo que aconteceu isso, tá? Não estou dizendo que aconteceu isso. Então é importante, mas se os jogadores estão tomando esse tipo de decisão,
alguma coisa diferente do que eu tô falando tá acontecendo. Sabe que eu estou percebendo, Gleger, que os jogadores estão se levantando. Eles perceberam que... Sabe o que tem que acontecer no futebol brasileiro? Isso é utópico. Eu acho muito difícil que aconteça. É que esses curiosos que estão metidos no futebol, gente de irresponsabilidade total, que não tem critério e não conhece de futebol, essas pessoas têm que sair do futebol. Porque elas só atrapalham. Eu pergunto uma coisa para você. Independente do resultado de campo, você acha que para disputar uma Série C precisa ter uma folha de 2 milhões para subir por mês? Não, é difícil. Eu acho que tem time na Série B que não tem essa folha. Eu vou parar por aí. Eu vou parar por aí. Série C. Então, assim, eu não estou falando aqui de falta de honestidade. Eu estou falando de gente que não conhece o que está fazendo. De contratação de profissional que não tem qualificação para estar no futebol. Olha a situação que deixaram o Corinthians, o São Paulo, o Santos. Até quando, gente? Botafogo tá indo para a segunda SAF e não sabe o que vai acontecer. Vasco. O Vasco é a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, tem que estar no regulamento. Atrasou salário, perde ponto. Permaneceu 3 meses, cai de divisão. Pô, mas Carlos Henrique, você tá querendo que o futebol... Não é isso, cara. Porque se você extirpar essas pessoas que não dão conta de fazer o que tem que ser feito, você, teoricamente, vai trazer para dentro do futebol... Quem sabe. Quem sabe e quem é. Quem é competente. Quem é do mercado. Exatamente. Executivo é o seguinte, você deu o resultado, você fica. Você não deu o resultado, deu problema, você tá fora. Mas isso é em qualquer lugar, em qualquer ramo. Menos no futebol brasileiro. É. Mesmo no futebol brasileiro. Até quando? Olha o que fizeram com o meu Paulista, cara. Eu trabalhei lá. O que fizeram com o Paulista? Ainda teve, né, o alento da Parmalat, e aí teve o Banco Fator para fazer o Campus Pelé, e mesmo assim os caras quebraram o clube. Olha a Portuguesa em São Paulo. Então, inúmeros são os exemplos aqui, mas é revoltante isso, cara. Revoltante. E eu acho que os jogadores estão dentro da parte legítima. Não recebeu. Quero ver você que fica aí do outro lado, se você ficar 1 ou 2 meses sem receber salário, para ver como é que é a coisa, como é que a banda toca. 11h56 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem o Santos garantiu vaga nas quartas de final da competição ao ganhar do Remo pelo placar de 1-0, gol marcado por Rony no segundo tempo após passe de Neymar. Quem também se classificou foi o Atlético Mineiro, que venceu no finalzinho, no último lance do jogo, Juventude em Caxias por 1-0. Portanto, Santos e Atlético Mineiro estão classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Hoje vamos conhecer mais 4 times que avançam. 7 da noite tem Cruzeiro e Chapecoense. Primeiro jogo 0-0. 7h30, Grêmio e Mirassol. Primeiro jogo foi 1-1. 9h30 tem Fluminense e Vasco. Primeiro jogo 0-0. 9h30 da noite, esse jogo será em Cuiabá. No Mato Grosso tem Palmeiras e Fortaleza. Primeiro jogo foi 3-0 para o Verdão. Amanhã, a definição dos últimos classificados. 8 da noite tem Vitória e Atlético Paranense. Primeiro jogo 2-0 para o Furacão. E 8 da noite tem Corinthians e Inter. Primeiro jogo foi 2-0 para o Colorado. São estes os jogos válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que no fim de semana, o retorno dos campeonatos brasileiros das séries B e C. A Ponte Preta joga na sexta-feira, às 8h30 da noite, contra o Ceará fora de casa. E o Guarani, pela Série C, joga na segunda-feira contra o Anápolis, também fora de casa. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Feira de Barão, em Barão Geraldo, preparou uma programação especial para celebrar o Dia dos Pais com muita diversão para toda a família. O evento acontece neste fim de semana, no sábado das 10 da manhã às 4 da tarde e no domingo das 10 às 3 da tarde. A feira terá oficinas, brincadeiras, atividades infantis, apresentações culturais e shows gratuitos ao longo do dia. A proposta é transformar a feira em um grande espaço de convivência para os pais, filhos, avós e amigos, com opção de lazer para todas as idades. Além das atrações culturais, o público poderá aproveitar as barracas de artesanato